A gente agora vai voltar a falar um pouquinho de Covid, desses efeitos, colaterais da pandemia, porque muita gente, com medo de se expor à doença, acabou adiando, um deslocamento ao médico. Isso fez com que pacientes começassem a utilizar a teleconsulta. Tem se tornado cada vez mais popular aqui no Brasil. Bom, de acordo com a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, as operadoras associadas chegaram a fazer, em média, 250 mil teleconsultas por mês, isso no ano passado. Quem conta mais detalhes para a gente é ela, Bruna Macedo. Desde que a pandemia tomou conta do mundo, a relação médico-paciente mudou. Agora, é comum ver os atendimentos desta forma, pela tela de um computador. O Guto, por exemplo, passou por essa experiência no fim do ano passado, quando teve sintomas da Covid-19. Começou o atendimento como se eu estivesse no consultório. A única diferença é que eu falava olhando para o celular. Desde o início da pandemia, o Conselho Federal de Medicina reconhece a teleconsulta em 3 moldes. A teleorientação, que permite que os médicos encaminhem pacientes em isolamento, o telemonitoramento, que possibilita acompanhar o paciente à distância, e a teleinterconsulta, é usada para a troca de informações entre médicos para se chegar a um diagnóstico. Apesar da norma, nestes formatos, ter um caráter de excepcionalidade, muitas operadoras acreditam que a teleconsulta é uma tendência e deve ser cada vez mais procurada pelos pacientes. A gente começou já digital, a QSaúde ela já começou com essa pegada digital, e a telemedicina foi um pilar muito importante para isso, porque com foco sempre no cliente, para condições pontuais, a gente começou a fazer atendimentos e uma resolutividade que impressionou, que chegou a 85% dos casos. De acordo com a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, as operadoras associadas fizeram em média 250 mil teleconsultas por mês no ano passado. Apenas uma das empresas fez 515 consultas virtuais por dia e 88% dos atendimentos foram resolvidos na teleconsulta. Segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde, a quantidade de atendimentos nos prontos-socorros de pacientes com planos caiu no início da pandemia e agora tem apresentado uma retomada gradual. Em dezembro de 2020, por exemplo, houve um aumento de 4,9% nos atendimentos presenciais em relação ao mês anterior. Ainda assim, esse cenário é bem inferior ao cenário que era observado antes da chegada da Covid-19 no Brasil. Para este advogado em Direito em Saúde, ainda é cedo para dizer se a redução do uso do pronto-socorro está mesmo ligada ao uso da telemedicina. Para ele, todo o cenário se deve mesmo à própria pandemia. O que se argumenta é que a telemedicina poderia impedir que a pessoa vá desnecessariamente ao pronto atendimento e que faça exames que sejam desnecessários e que mobilize uma estrutura hospitalar desnecessariamente. E, de fato, a telemedicina pode ter esse efeito. Só que eu acho que ainda não dá para medir isso. A consulta presencial ela tem valor, ela nunca vai terminar. A gente faz a consulta presencial, a gente acha que é importante, porque a parte de humanização, a parte de estar próximo, ela nunca vai ser substituída. A telemedicina de prontidão para quando ele precisar, você previne doença e promove saúde.